Meu nome é Rosilene Moraes dos Santos, sou nascida em Piraju, no estado de São Paulo, e eu vim para São Paulo com a minha mãe e minha irmã aos 8 anos de idade. Minha infância foi péssima. Eu não lembro de nenhum momento bom, eu não lembro de ter ganhado uma boneca, eu só me lembro de ter apanhado muito do meu pai. Meu pai chegava bêbado, colocava eu, meus irmãos, minha mãe numa caminha de solteiro, enfiava agulha na nossa perna, mijava em cima da gente. E só tristeza. Boneca, eu só tive as bonecas de milho que eu pegava no quintal, que eu morava na chácara da minha avó. Aí a gente pegava, eu pegava as bonecas para fazer, as espigas de milho para fazer boneca. Eu só lembro dessas só de coisa ruim. Não lembro nada de coisa boa do meu pai. Minha infância foi horrível. Não gosto nem de comentar muito. Porque nem tenho o que comentar, porque só tem coisa ruim. Eu lembro uma vez que meu pai chegou, bêbado, e ele fez eu comer terra com minhoca. O primeiro contato com droga foi aos 13 anos, que eu já tinha retornado, porque depois eu retornei para Piragi de novo, né? Minha mãe voltou, porque meu pai veio a falecer, né? De tanto beber cachaça. Aí meu pai morreu, aí minha mãe e nós voltamos, retornamos por interior. E eu morava eu, minha irmã, e meu irmão e minha mãe, né? E aí a minha irmã começou a usar droga nova também. Aí eu experimentei, uma vez eu fui na casa dela, eu peguei a droga escondida dela, a maconha, que ela era casada, ela casou, e fumei um baseado, e comecei a fumar maconha naquela época, aos 13 anos. E aí eu era muito bagunceira, né? Sei lá, por eu ter sofrido muito, eu queria conhecer o mundo, pessoas novas, eu comecei a envolver com pessoas. Aí comecei a cheirar cocaína com um rapaz que eu conheci, comecei a cheirar cocaína com 14 anos, entendeu? Aos 15 eu fui embora para São, eu fugi da minha casa, porque minha mãe pegava muito no meu pé, porque eu estava aprontando muito, né? A Cracolândia nasceu em São Paulo nos anos 90. Cerca de 40% dos usuários vivem pelo menos há 10 anos lá, segundo estudo da Unifesp, com quase 30 anos de existência. O problema que atinge a maior capital do país parece estar longe do fim. Quando eu cheguei em São Paulo, eu comecei a frequentar as boates da Augusta, as casas de prostituição. Enfim, aí eu conheci um traficante, que foi logo no começo do crack, eu comecei a fumar crack com ele. Aí ele começou a me cafetinar, me prostituía para dar o dinheiro para ele, eu chamava Rai, ele morreu. E eu fiquei naquela vidinha. Aí com o passar do tempo, eu fui numa boate uma noite, conheci onde é meu atual marido, que eu tô com ele até hoje, vai fazer 32 anos que nós estamos juntos. Eu conheci ele não usava droga. No dia que eu conheci ele, eu levei ele pro hotel e fiz ele gastar todo o dinheiro dele, fiz ele usar droga comigo, viciei ele no crack, e nós dois ficamos juntos. Do dia que nós conhecemos, a gente nunca mais se separou, nós ficamos juntos, e eu levei ele para o uso. Aí nós acabamos, ele perdeu tudo que ele tinha, eu fiz ele perder tudo, né? Eu não, as drogas, né? O meu vício, né? E ele também viciou. Aí nós fomos morar na rua, começamos a morar na rua. Aí nós começamos a tomar conta de carro na Praça Roosevelt, na época, quando nós fizemos estacionamento, e usando droga. A gente trabalhava olhando os carros de dia e de noite não usava droga. Eu, ele, mais o pessoal lá. Aí ficamos nessa por um bom período. Aí nós começamos a guardar dinheiro, começamos assim, querer parar de usar. Aí eu descobri que eu fiquei grávida do meu filho, do Paulo Eduardo. Eu fiquei grávida dele. No dia que eu descobri que eu estava grávida dele, eu parei de usar. Aí nós paramos de usar, assim, não, agora não dá mais, né? Por causa do bebê, não, que eu tinha medo de que acontecesse alguma coisa com meu filho. Aí nós paramos de usar nessa época, eu e ele. Eu e ele, nós paramos, cessamos de droga total. Aí, com o passar do tempo, tudo, eu comecei a fumar maconha escondido do meu marido. Eu achava que era escondido, mas não era escondido, porque todo mundo sabia que eu fumava, né? Porque o cheiro da maconha exalava em mim. E aí eu fiquei nessa por um tempo. Aí teve uma época que nós compramos um terreno lá no interior e eu fui para lá para o interior para acompanhar lá o pedreiro lá nas obras. Aí eu fumando maconha, foi um conhecido lá fumando mesclado.
Aí eu comecei a fumar mesclado, né? É o crack com a maconha. Aí não prestou, né? Eu voltei ao uso do crack novamente. A hora que eu acordei, aí meu marido foi me buscar. A hora que eu acordei por mim, a hora que eu dei por mim, eu vi que eu tava no. Eu voltei para com o crack e com tudo. Aí foi onde começou a minha decadência, né? Que eu voltei com tudo mesmo. A hora que eu vi, eu tava na Cracolândia, eu. Nossa, comecei a mentir, comecei a roubar, comecei a fazer só coisa ruim. Só assim prejudicar minha família, meu marido, minha família foi despejada umas 3 vezes. Eu roubava as ferramentas do meu marido, eu roubava tudo, eu enganava ele. Nossa, situações horríveis. Então, da época que eu fiquei, que eu parei de usar, quando eu coloquei meu marido no uso, né, quando eu conheci ele, que eu descobri que eu estava grávida do meu filho, que eu parei de usar, eu fiquei uns 20 anos sem usar o crack. Eu fiquei 20 anos, mas do nada, através do mesclado, da maconha, né? Porque primeiro sempre é a maconha, né? É a porta de entrada é a maconha, né? Aí foi que eu recaí mesmo, recaí legal. Então, eu tive várias experiências, né? Várias experiências ruins. Eu ficava naqueles hotéis imundos, sujos, tudo defecado, que era R$ 5 a hora. Eu via cada coisa louca, pessoas usando droga, que saía pelada na porta gritando que queria água, o outro que pulava da janela. Como eu tinha condição de usar droga, porque eu pegava dinheiro do meu marido para usar, então eu estava constante, eu estava toda hora lá na Cracolândia. Como meu marido tem um comércio ali perto da Cracolândia, eu ficava indo e voltando, indo e voltando. Então, aí todo mundo me tratava assim como uma rainha, né? Por causa no interesse das drogas, mas eu achava que era porque eu era maravilhosa. Mas não era nada disso. Então, as pessoas faziam coisas para chegar até mim, até no meu quarto que eu era escoltada pelo porteiro, ninguém deixava chegar perto no meu quarto. Às vezes chegava gente que entrava dentro do meu quarto, invadia, e eles inventavam. Uma vez uma mulher me deu um amendoim, uma usuária, eu estava passando, ela me deu um amendoim, ela tirou do saquinho, ela me deu um amendoim, eu brinquei com ela, aceitei o amendoim. Passou uns dias, essa mulher veio querer me bater, querer me saquear, que queria o dinheiro do saquinho do amendoim que ela me deu. Então eram umas coisas absurdas, eram umas coisas muito loucas. A Cracolândia é outro mundo, é uma coisa muito louca, um mundo, sei lá. As pessoas se prostituem por meio isqueiro meia vida. A Cracolândia é um verdadeiro inferno. Ali é o inferno de verdade. Por dia, passam milhares de pessoas pela Cracolândia, com média de pico de 1.300 pessoas de uma vez só. Algumas ficam por lá mesmo, e poucas conseguem voltar para casa. Então, como eu tenho, graças a Deus, como eu tenho uma família maravilhosa, meu marido nunca desistiu de mim, mesmo naquele estado, ele não me traiu, não me abandonou, ele continuou, ele foi para a igreja orar por mim, e eu tenho uma filha também, minha família, meu filho, minha filha, eles me internaram numa clínica, eu fiquei 9 meses internada, e graças a Deus eu me recuperei, eu saí de lá, hoje eu sou outra pessoa, entendeu? Hoje a gente dá risada da situação, né, que eu vivi, graças a Deus. Hoje eu cuido da minha família, cuido da minha neta, educo a minha neta, levo minha neta para a escola, levo minha neta na igreja. Deus colocou a minha neta também para me ajudar. Mas olha, eu vou te falar, tem que ter muita força de vontade, porque não é fácil. Porque usar droga é muito bom. É muito bom. Se não fosse bom, tantas pessoas não estariam na droga. Mas é um preço muito alto que a gente paga. Então não vale a pena, não vale a pena usar droga, não vale a pena mesmo. Não tem brisa melhor do que ser careta. Então, hoje eu tenho uma vida completamente diferente, a minha rotina, eu tenho uma rotina maravilhosa, que é de manhã, 8 horas da manhã, eu levo a minha neta para a escolinha, para a creche, à tarde eu vou buscar ela para a creche, 3 vezes a semana eu vou na igreja da graça, cuido do meu marido, das coisas do meu marido, da roupa do meu filho e minha nora e minha neta mora comigo, porque eles estão morando aqui uma temporada, porque meu filho comprou um apartamento, aí eles estão morando aqui. Então eu cuido da rotina da casa, faço comida para eles, cuido da casa, tenho meus cachorros, cuido dos meus cachorros. Tenho uma vida linda, maravilhosa, abençoada, entendeu? Sou a pessoa mais grata do mundo, só gratidão. E tem jeito para todo mundo. O problema é extremamente complexo. Porém, para quem mora aí e acompanha a situação há décadas, a sensação é de que nunca houve melhora, nem tentativa de solução do problema.
O governo, seja federal, municipal, estadual, nada fazem. Preferem tapar os olhos e fingir que não existe. Mas existe uma luz no fim do túnel. Esse depoimento é para demonstrar que existe esperança.